Como demitir um funcionário? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje é um tema que talvez seja um pouco mais difícil, né? Nem sempre passar por uma situação de demissão, de dispensar funcionário é uma situação fácil, mas existe alguns passos, alguns caminhos que você pode seguir. E antes de falar desses passos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida, seu comentário, deixar aqui embaixo, inclusive nos comentários, algumas sugestões de temas, algumas situações que você gostaria de ter mais clareza e quem sabe o canal possa contribuir com mais conteúdo, legal? Mas vamos falar desse tema que é um tema importante, porque muita gente me procura perguntando como contratar a pessoa certa ou como treinar. Né? Porque essa é a parte fácil, fazer um processo seletivo, trazer, né? Fazer todo o processo para contratar um profissional. Mas e quando o funcionário não está mais funcionando e você precisa demiti-lo? Então o primeiro ponto é você entender que por mais que exista uma relação humana, né? São relações entre pessoas dentro de uma organização, uma empresa não tem coração. O empresário tem coração, a empresa não tem, a empresa tem a razão. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto é você entender quais são os motivos que estão te levando a demitir este colaborador, né? Isso precisa estar muito claro para você, porque se não tiver claro para você, no processo de fazer a demissão, talvez você tenha um pouco de dificuldade, né? E mesmo depois, quando for contratar ou passar pelo esse mesmo processo de novo, se você não entender o motivo pelo qual você está fazendo isso, talvez você tenha um problema. Então existem alguns motivos que podem estar fazendo com que você tome essa decisão. E quais são eles, né? O primeiro motivo pode ser o seguinte: talvez a produtividade desse colaborador esteja muito abaixo do esperado, mesmo depois de conversas e feedbacks. Então vamos lá, antes de falar de produtividade e de desempenho do colaborador. É muito comum, né, eu vejo muito quando eu visito meus clientes, algumas empresas, os líderes colocarem a culpa no funcionário. Ah, esse funcionário não serve, ele não trabalha direito, não dá resultado, enfim. E aí eu sempre pergunto, será que o problema está na pessoa ou será que o problema está no processo? Porque antes de colocar a culpa nas pessoas, no colaborador, no funcionário, você primeiro precisa entender se o processo pelo qual ela foi contratada para executar, o processo de trabalho em si, ele está claro. O primeiro ponto é, existe um procedimento claro no qual aquela pessoa sabe exatamente o que ela precisa fazer no dia a dia dela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, será que este profissional foi devidamente treinado para exercer essa função? Então, você avalia, pô, existe um processo, ele está claro, e essa pessoa foi treinada e foi treinada de maneira recorrente. Pô, legal, se existe um processo, a pessoa foi treinada e ela não está desempenhando, ela não está tendo resultado, então talvez o problema realmente seja a pessoa. Então você precisa se certificar de que a produtividade dela está baixa, o resultado dela está aquém das expectativas e já houveram alguns feedbacks, né, já houveram algumas conversas para tentar ajustar o comportamento desse funcionário. Se mesmo com processos claros, treinamentos e feedbacks constantes a pessoa não performou, aí realmente é um bom motivo para você dispensar e procurar um profissional com um perfil mais adequado. Legal? Um outro motivo pode ser o seguinte: talvez este colaborador até execute a tarefa, às vezes até tem um resultado, mas o comportamento está influenciando o ambiente. Então o ambiente está ficando negativo, as pessoas não estão gostando de alguns comportamentos, talvez esses comportamentos vão contra os valores e os princípios da empresa, então talvez esse seja um motivo também. Claro que depois de conversas e feedbacks o comportamento não mudou, esse é um motivo importante. Enfim, você precisa avaliar desempenho e você precisa avaliar comportamento. Em ambas as situações, os objetivos, as metas da empresa precisam estar claros e o que a pessoa precisa fazer também tem que estar claro. E se com feedback, com devolutivo a coisa não funcionou, aí você tem os motivos certos para demitir alguém. E aí a gente vai para o processo difícil, né, que algumas pessoas acham difíceis, né? Que a partir do momento que você tomou uma decisão, qual que é a melhor forma de você comunicar e desligar essa pessoa?
Eu sempre falo isso para os empresários. A melhor forma de você demitir alguém é sendo 100% transparente. Não adianta você falar que a empresa está cortando custos, não adianta você inventar qualquer outra história, porque isso, primeiro, não vai ajudar o colaborador, o funcionário que você está demitindo, e essa mentira, né, ou essa desculpa pode percorrer nos corredores da sua empresa e pode influenciar outras pessoas, podem deixar outros bons colaboradores preocupados. Então a primeira coisa é que você seja honesto. E como é que você faz para ser honesto? Diante, né, da clareza do trabalho, daquilo que aquele funcionário precisaria fazer, né, os comportamentos dela e as metas que ela precisava atingir, você evidenciar por que não funcionou. E sempre trazer uma situação, trazer exemplos, trazer os momentos, os comportamentos, os resultados que aquela pessoa teve, para ficar clara porque ela está sendo, para ficar claro para ela por que ela está sendo mandada embora, né? E para que você de certa forma possa contribuir com o desenvolvimento, porque tá tudo bem, é natural muitas vezes um funcionário não performar bem dentro de uma empresa, né? E se você mandar essa pessoa embora explicando os motivos, você está dando a ela a oportunidade dela se desenvolver e ser um profissional melhor em outra empresa, né? Então, você entender os motivos, deixar claro os motivos e evidenciar, dando até mais feedbacks de que maneira ela pode se comportar numa futura oportunidade, isso ajuda bastante. Então, esse respeito e essa transparência é um ponto muito relevante. Legal, então você já entendeu o conteúdo, né, que precisa ter no processo, na reunião de demissão. Agora, outros pontos importantes que você precisa pensar é: escolha um ambiente mais preservado, mais reservado, para você não expor as pessoas, né, e nem se expor também. Então, escolha um ambiente mais adequado, um horário, já deixe o horário definido para que você possa se preparar. Então é importante que você se prepare no momento de fazer esse comunicado, né? Explique para a pessoa, deixe muito claro quais são os próximos passos em relação à documentação, em relação ao que ela deve fazer com a mesa dela, os arquivos, os documentos. Então, antes de demitir, é importante que você pense nisso também, né? Será que essa pessoa tem acesso a informações confidenciais, a processos, a planilhas, a números, né? Então é importante que de alguma forma você trace uma estratégia para obter essas informações e preservar a segurança das informações da sua empresa e procure ser objetivo, né? O funcionário, quando vai para uma reunião como essa, ele sente que alguma coisa vai acontecer, então não adianta ficar enrolando, dando muita volta. Seja objetivo, seja transparente, que eu tenho certeza que as coisas vão ficar mais claras, né? É a oportunidade que você está dando. Entenda o seguinte: você está dando a oportunidade para si mesmo e para a sua empresa de se desenvolver melhor, de se desenvolver mais com outro profissional, e ao mesmo tempo está dando a oportunidade para esse profissional se desenvolver através do feedback que você vai dar para trabalhar em outras empresas, em outras oportunidades. Legal? Entenda que nem sempre é fácil. A gente, quando fala de comportamento humano, depende muito da reação das outras pessoas, mas isso faz parte, isso é inerente ao processo de ter empresa, de empreender, enfim, de tomar decisões importantes o dia todo, né? Então, assim como várias outras decisões difíceis que você toma, essa é só mais uma decisão difícil. E entenda que à medida do tempo, quanto mais você praticar, eu espero que você não tenha que praticar muito este comportamento, mas isso invariavelmente vai acontecer à medida que a sua empresa crescer, né? Então isso vai acontecer com o tempo, você pega a melhor maneira, o melhor jeito de fazer uma demissão, né? Mas sempre entenda que antes de demitir é importante você ter clareza de que os processos estão funcionando, o treinamento foi dado, os feedbacks foram construídos, e aí se tudo isso está muito claro para você, você vai conseguir fazer esse processo de demissão de uma maneira muito tranquila. Ou talvez não tão tranquila, mas uma maneira mais consciente, e vai ficar com a consciência tranquila de que você fez aquilo que precisava ser feito. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar aqui as suas principais dificuldades no seu dia a dia empresarial, e eu te vejo no próximo vídeo. Sucesso na jornada. Até lá!